segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1. Chegamos ao final da primeira carta e hoje estamos dando início a esse novo momento, né? Agora, a segunda carta que Paulo envia à igreja de Tessalônica. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo, são 12 versículos. Quem esteve aqui na primeira carta, quem acompanhou os estudos, amém? Vocês foram abençoados, amém? Certamente o Senhor também tem muito a nos ensinar nessa segunda carta. Esse é o meu desejo. Eu espero que a igreja seja edificada e alimentada na sua palavra. Quantos encontraram, dizem amém. Leio 2 Tessalonicenses, capítulo 1, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do reino, do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Até aí. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por este momento, o qual estamos agora diante da tua palavra, iniciando mais uma etapa, mais um ciclo de estudos nessa carta que tanto tem nos ensinado, Senhor. Nós te pedimos agora uma bênção especial sobre tua igreja. Te pedimos que agora o teu Espírito nos auxilie na compreensão de cada versículo, de cada aplicação. E que ao sairmos daqui hoje à noite, Senhor, saiamos mais crentes, mais vivos nas tuas promessas, mais, ó Deus, perseverantes, mais cheios de fé, mais cheios de amor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, depois que Paulo envia a primeira carta à igreja de Tessalônica, ele agora envia já a sua segunda carta, o segundo contato de Paulo com essa igreja. O primeiro versículo você vai ver que ele cita Paulo, Silvano e Timóteo, porém a autoria dessa carta, ela é unicamente do apóstolo Paulo. Aqui é uma questão de rigor, de educação do apóstolo Paulo ao citar os seus colegas. Irmãos, como nós vimos no primeiro estudo, quem estava aqui, não é?
quando a gente viu o nascimento dessa igreja, lá em Atos capítulo 17, nós lembramos, não é, e percebemos que essa igreja, ela nasce debaixo de perseguição. Essa igreja, ela nasce em uma situação em que muitos irmãos haviam se convertido. Ali, quando Paulo passa por 3 semanas pregando em Tessalônica, muitos gentios se convertem, muitos judeus se convertem, e começa a haver um tumulto. As pessoas começam a dizer: esse homem que está pregando aí, acerca de um Cristo que virá, vai tomar o lugar do governador de Roma, não pode. Não é? E ali algumas pessoas de Tessalônica, alguns invejosos, alguns críticos, começaram a perseguir aqueles irmãos que tinham se convertido ao Evangelho. Você pode ver isso em Atos capítulo 17. O que acontece? Paulo sai às pressas para a casa de Jason, que faz um acerto com o governo para mandar Paulo ir embora. Na calada da noite, Paulo tem que ir embora, deixa esses irmãos para trás. Paulo segue para Corinto. Enfim, irmãos, essa igreja, ela nasceu debaixo de muita perseguição. E quando Paulo envia essa segunda carta, essa perseguição ainda está muito severa. Sabe, na primeira carta, Paulo tratou de alguns aspectos da vida futura, como a situação dos que morreram em Cristo e a maneira da segunda vinda de Cristo. Nós estudamos isso no capítulo 5, semana passada. Porém, nesta carta, ele encoraja os crentes que ainda estão passando por tribulação, depois desse tempo todo, dizendo-lhes que o consolo dos salvos tem suas raízes no passado e suas esperanças no futuro. Paulo fala também especificamente do dia do Senhor e a maneira como a igreja deveria tratar os crentes que estavam rejeitando os ensinos de sua primeira carta. Havia um grupo de pessoas que ainda não tinha entendido, que ainda estava resistente ao que Paulo tinha escrito na primeira carta. E Paulo agora, nessa segunda carta, orienta esses irmãos, não é, de como eles devem tratar os mais resistentes, aqueles que estavam rejeitando os ensinos da parte de Deus. Até aqui, todo mundo está me entendendo, amém, irmãos? Veja, Paulo inicia então rogando bênçãos a esses irmãos. Paulo inicia essa carta então, não é, rasgando elogios a essa igreja, não é? Ele diz que essa igreja, ela permanece firme, ela permanece, né, dando alegria a ele, né? Veja, ele diz no versículo 3, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo. Agora perceba, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Veja, Paulo, ele se surpreende com essa igreja, sabe? As notícias que ele tem dessa igreja são muito animadoras, porque embora essa igreja estivesse sofrendo perseguições, e essas perseguições, irmãos, elas estão relacionadas não apenas a perseguições políticas, mas a perseguições físicas, a opressões, a torturas, a coisas muito severas, muito graves. Mas toda vez que Paulo ouve falar dessa igreja, Paulo se alegra, porque ele ouve falar que a fé desses irmãos está firme, que o amor desses irmãos está crescendo cada vez mais e que esses irmãos são perseverantes. Veja o que ele diz no versículo 4: por esta causa nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Veja, irmãos, que coisa linda, né? Essa igreja, ela não esmorece. Ela tinha todos os motivos para se esfacelar. Ela tinha todos os motivos para ser uma igreja que não ia conseguir viver o amor de Cristo devido à perseguição. Mas esses irmãos, eles glorificam a Deus. Eles permanecem firmes naquilo que ouviram de Paulo. Eles permanecem esperando de maneira entusiasmada pela volta de Cristo. E Paulo se sente no dever de agradecer esses irmãos. Ele glorifica a Deus pela vida abundante da igreja, que em vez de perder sua alegria,
ela se enche cada vez mais da alegria do Senhor. Sabe, a despeito de tudo que estava acontecendo, essa igreja continuava com muito entusiasmo, com muita fé, com muito amor e com muita perseverança. E aqui nós temos 3 pilares: fé, amor e perseverança. Paulo faz um elogio a essa igreja, destacando esses 3 elementos, essas 3 áreas fundamentais: fé, amor e esperança. Veja, irmãos, existe um teólogo chamado Warren Wiersbe, e ele diz que a fé é como os músculos. Ela precisa ser exercitada para se fortalecer. Uma vida fácil pode tornar-se uma vida superficial. Assim como uma vida sem provas produz uma fé rasa. Sabe, irmãos, a nossa fé, ela é colocada à prova naqueles momentos em que a vida se mostra adversa. É nos momentos em que o mar bravio começa a solapar o barco da nossa vida, que nós vamos poder então medir o tamanho da nossa fé. Porque quando tudo vai bem, quando as feiras estão boas, não é? Quando tudo acontece do jeito que nós planejamos, nós tendemos a viver uma espiritualidade superficial, a termos uma fé frágil. Mas sabe quando é que a fé é testada? Sabe quando é que a fé é exercitada? É nos momentos difíceis. É quando nós nos encontramos com um filho doente, é quando nós nos encontramos em dificuldade financeira, em crise no casamento, não é? É quando nós nos encontramos em situações nas quais perdemos o controle, que a nossa fé é exercitada. São nesses momentos, irmãos, que nós vamos entender se a fé que temos em Deus, ela é verdadeira ou ela é uma fé apenas baseada naquilo que Deus pode fazer. A nossa fé, ela deve estar para além daquilo que Deus pode fazer por nós. A nossa fé deve estar, irmãos, fundamentada naquilo que Cristo, naquilo que Deus é e daquilo que Ele fez e da sua revelação no seu Filho Cristo, no seu Filho Jesus por nós. Sabe, e são nos momentos de provas que a nossa fé é fortalecida. Quem aqui já passou por uma situação e que pensou assim, eu não acredito que eu vou superar isso? Como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou lidar com isso? Ah, Senhor, parece que minha fé está tão fraquinha. Como é que vai ser, Senhor? Mas são nesses momentos em que a gente se sente muito frágil, que a nossa fé é como se ela estivesse sendo exercitada. São nesses momentos em que a nossa fé vai crescendo, porque a gente vai abrindo mão da nossa pretensão, e nós começamos a depender mais de Deus, e nós começamos a ver mais o agir de Deus em nossa vida, e nós começamos a ver que quem comanda o barco da nossa vida não somos nós, mas Deus. E é nesse momento que nós constatamos o exercício da nossa fé. É nesse momento que nós percebemos que a nossa fé cresce. É quando Deus se revela para nós, gracioso, providente e bondoso no meio das tribulações. Que a gente diz assim, eu não tinha nem mais o que esperar, mas Deus se revelou para mim de maneira poderosa. Aí a nossa fé vai lá para cima, não é? Veja, irmãos, e é isso que está acontecendo aqui com essa igreja de Tessalônica. É isso, esses irmãos estão sendo atacados, esses irmãos estão sendo perseguidos. Mas quanto mais perseguição acontece, mais firme eles ficam na fé. Sabe, assim como é impossível uma pessoa aprender a nadar sem entrar na água, também é impossível ter uma fé vigorosa
sem passar pelas tempestades da vida. Você entende isso? Amém? E Paulo está muito satisfeito, porque na primeira carta ele ora para que a fé dos Tessalonicenses seja aperfeiçoada. 1 Tessalonicenses 3,10. E agora ele percebe que isso aconteceu. Paulo está vendo a resposta de suas orações, e ele agora agradece por isso. A fé dos Tessalonicenses estava crescendo, além daquilo que Paulo poderia esperar. Eles estavam transcendendo, eles estavam cada vez mais dependentes de Deus. E é quando nós estamos dependentes de Deus que nós estamos exercendo nossa fé. Porque quando nós podemos fazer alguma coisa, não é fé, é inteligência. Quando nós podemos resolver com nossas mãos, não é fé, é o óbvio, é o prático. Mas quando nós não podemos fazer nada, aí Deus entra em ação. E aí é fé. E aí é fé. E é isso que está acontecendo com esses irmãos. Veja, Paulo também destaca o amor mútuo em pleno crescimento. Ele diz: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo. Aí primeiro ele destaca a fé, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Veja o versículo 3. E agora ele diz assim: e muito aumenta o quê? Muito aumenta o quê, irmãos? O amor de todos vocês uns pelos outros. Mantenham a Bíblia aberta para vocês conferirem. Veja, aqui está a segunda verdade que Paulo traz para esses irmãos. Primeiro ele fala da fé desses irmãos, e agora ele fala do amor. Sabe, e novamente isso é resposta de oração de Paulo, porque em 1 Tessalonicenses 3:12 e 4, versículo 9 e 10, o sofrimento, em vez de tornar os crentes de Tessalônica amargos e indiferentes, fez-los ainda mais abundantes no amor recíproco. O amor é a marca do discípulo verdadeiro. O amor é o maior dos mandamentos. Ele é a síntese da lei. Ele é a apologética final. Sem amor não há cristianismo autêntico. Sem amor não há cristianismo autêntico. Irmãos, o mundo vai nos conhecer como discípulos de Cristo através do amor. Sabe, é a unidade da igreja que vai ser a principal pregação, que vai ser a principal defesa do Evangelho. Esse sermão que eu estou trazendo aqui, ele vai passar, mas o amor vai permanecer. Sabe, mais do que nunca, irmãos, a igreja precisa estar em amor, porque nós estamos vivendo um tempo e um mundo sem amor. Nós estamos vivendo um tempo de esvaziamento das relações, onde as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, mais individualistas, mais solitárias. Estamos vivendo uma era de muita solidão, sabe? E enquanto nós estamos aqui hoje à noite, tem muita gente trancada em apartamento, em casa, chorando, desesperados, porque estão se sentindo sozinhos, porque estão se sentindo ansiosos, estão se sentindo com medo. E a palavra de Deus diz que o amor lança fora o medo. E enquanto nós estamos aqui ouvindo sobre esse amor, tem muita gente carente, precisando ouvir essa palavra. E nós estamos entrando num tempo em que é o amor que vai definir, irmãos, que tipo de cristão nós somos. Não vai ser a nossa teologia, não vai ser o tamanho da nossa igreja, não vai ser o fato de cantarmos alto, ou de fazermos adorações extravagantes, de cairmos no chão, de falar em línguas, não é isso. Num mundo sem amor, precisamos ser o amor. Num mundo sem amparo, precisamos ser acalento.
O amor será a nossa principal pregação. Se você está entendendo isso, diga amém. Precisamos então, irmãos, estar atentos, porque é o amor que vai falar por nós daqui para frente. Talvez vai chegar um tempo em que a gente nem possa mais pregar essa palavra, mas as pessoas vão saber e vão ver o amor de Cristo dentro de nós. Paulo continua elogiando esses irmãos, e agora no versículo 4, depois de ter falado da fé e do amor, ele diz assim: por esta causa nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, agora veja, ele diz o quê? Pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Agora Paulo faz questão de ressaltar outra característica que ele percebe nessa igreja. Primeiro ele falou da fé, depois ele falou do amor desses irmãos que crescem em meio à tribulação, e agora ele fala da perseverança. Algumas Bíblias diz constância. Qual Bíblia diz constância? Não é? Levanta a mão aí, quem diz constância, não é? Quem diz perseverança? Olha. Sabe, Paulo agora está ressaltando outra característica dessa igreja, que é a perseverança. Mas deixa eu te dizer, a palavra real mesmo aqui é constância. No grego, a palavra que Paulo usa aqui é upomone, que significa constância. Ou seja, um espírito que não somente suporta pacientemente as circunstâncias em que se encontra, mas também que as domina e as aproveita para fortalecer sua própria têmpera. Veja, Paulo aqui fala de constância. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, é preciso que vocês mantenham esse espírito inabalável. E aí eu lembro de Davi no Salmo 51, que ele diz assim: Senhor, me dá um espírito inabalável. Ou seja, que não é desviado nem para um lado nem para o outro. E nós estamos também vivendo numa época de muita inconstância. Nós estamos vivendo um tempo em que as coisas não se sustentam mais, elas não são concretas. Aquilo que é verdade hoje, amanhã pode não ser mais. Não é? Aquilo que nós cremos agora, pode aparecer alguém amanhã dizendo o contrário. E na prateleira da fé que nós temos hoje, que é o nosso celular e YouTube, a gente vai encontrar de tudo lá. E a gente vai encontrar pessoas, coaches, pregadores, palestrantes, líderes, cada um que vai falar algo diferente, cada um que vai mostrar uma perspectiva diferente. Mas não só isso, irmãos, é importante ter constância na fé que nós abraçamos. Porque nós estamos vivendo um tempo de perseguição também. E quando eu falo perseguição, esses irmãos aqui, eles estão sofrendo uma perseguição violenta, não é? Uma perseguição, vamos dizer assim, de pessoas, não é? É uma perseguição real. São grupos que se formam para perseguir a igreja. E eu tenho dificuldades de pensar que a perseguição que a igreja de hoje vai passar seja assim. Se falou muito sobre fechar igrejas durante essa política. E eu sempre tive dúvidas sobre isso. Talvez a igreja não seja fechada. Não é a grade que vai fechar lá. E pode até acontecer isso, não sei. Talvez depois a gente vai ter que pegar esse vídeo para ver, lá na frente. Não sei, se o fechar a igreja é literal, seria fechar os portões da igreja. Mas a perseguição que a igreja de hoje vai passar, ela é uma perseguição ideológica. Ela é uma perseguição sobre ideias.
O mundo, ele caminha para um relativismo, ou seja, ele caminha para naturalizar as coisas, dizer para nós que as coisas são normais, depende do ponto de vista. Depende do seu ponto de vista, não é? Qual a sua opinião sobre aborto? Depende do seu ponto de vista. Qual a sua opinião sobre liberação de drogas? Depende do seu ponto de vista. Qual a sua opinião sobre a família tradicional? Depende do seu ponto de vista. Olha aí a perseguição já acontecendo. Há uma perseguição ideológica para mostrar para nós que não existe uma verdade absoluta. A verdade está em cada sujeito. Se você vê de um jeito, essa é a sua verdade. Ok. Se eu vejo de outro, essa é a minha verdade. E onde fica a verdade verdadeira? Não é? Onde é que fica a verdade verdadeira, como diz o Matuto? A verdade verdadeira é a verdade sobreposta. Em verdade vos digo, né? Quem é a verdade verdadeira? Jesus. A nossa constância tem que ser em Jesus. Porque o mundo vai tentar nos tirar dessa visão. O mundo vai tentar lançar dúvidas sobre nossa mente. Percebe, irmãos, as tribulações, a perseguição da igreja, talvez ela venha, não é, travestida de outras questões. E nós temos que ficar atento. Quem está me entendendo aqui, diz amém. E é por isso que Paulo está dizendo, olha, eu fico feliz pela perseverança na fé de vocês. E será que nós, como igreja, vamos permanecer perseverantes em nossa fé? Será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Amém ou não amém, irmãos? Constância no mundo de inconstância. Constância. A igreja tem que permanecer firme na fé que abraçou, na palavra que creu, na palavra escrita, profetizada, declarada pelos pais da igreja, pelos apóstolos. É aqui onde está a nossa base. Independente do governo, do político, independente do que está acontecendo no mundo, constância. A igreja tem que ter constância na fé que abraçou. Sabe, e essa constância que Paulo fala, ela é interessante, porque ela suporta pacientemente as circunstâncias. Pode estar o mundo pegando fogo, a igreja tem que estar aqui, ó, sabendo para onde está caminhando, marchando. Ó. Aconteceu isso, não sei o quê. A igreja está aqui, ó. Uma constância paciente. Não é? Que muitas vezes até aproveita da situação para se fortalecer, para sair mais forte. Uma constância que aceita os embates da vida, mas ao aceitá-los, os transforma em portais para novas conquistas. É assim que a igreja deve se comportar, irmãos. As tribulações que marcaram o início dessa igreja de Tessalônica ainda não haviam cessado quando Paulo escreveu essa segunda carta. Esse povo estava passando por opressão física, martírio, espancamento. Porém, a igreja floresceu em meio às tempestades. Os crentes daquela igreja sofreram ataques e pressões sem perder a alegria. Não vamos perder a alegria não, irmãos. Independente do tempo, da era que estejamos vivendo, a igreja tem que permanecer alegre. A igreja tem que permanecer, não é? Exalando o amor de Cristo para o mundo. Seja um agente de Cristo aqui na terra. Você está entendendo essa palavra? Amém? Os irmãos estão tão caladinhos, estão entendendo, né? Eu tenho 5 minutos para terminar. Vamos correr? Veja, do versículo 5 até o versículo 10. Paulo agora, ele fala do juízo de Deus.
e o tempo da recompensa e retribuição. Veja, vamos ler do versículo 5 até o versículo 10. Diz assim, deixa eu ler o 4. Vamos lá. Por esta causa, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança, que eu acabei de falar, e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Agora, veja o versículo 5. Elas, ou seja, a fé, a perseverança e o amor, elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, aleluia, pelo qual vocês também estão sofrendo. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, a fé, a perseverança e o amor de vocês provam, não é? Provam que Deus está com vocês, provam o desejo de vocês de alcançarem esse reino, e tenham certeza que o justo juiz, não é? O Deus soberano vai lembrar de vocês, vai ser fiel com vocês, porque vocês suportaram, porque vocês se manteram firmes. E aí versículo 6 ele diz, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação os que lhe causam tribulação. Olha, Paulo está dizendo para esses irmãos assim, ó, não lutem não, quem vai fazer justiça é Deus. Esse pessoal que está perseguindo vocês aí, eles vão receber o que é deles, mas quem vai dar é Deus. Não é a igreja não, vocês não vão ter que fazer nada. Porque ele diz assim, é justo. Ou seja, o justo juiz, irmãos, não deixará impune aqueles que perseguirem a igreja de Deus. Aleluia. Ele vai retribuir, porque ele é justo, viu? Com tribulação, os que lhe causam tribulação. Misericórdia, não é? Aqui está o primeiro grupo que vai ser julgado que vai ser julgado por Deus, são aqueles que perseguem. Agora aqui no versículo 7 está o segundo grupo, ó, e eu espero que eu e você estejamos nele, ó. Ele diz assim, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. E a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aqui no versículo 8, olhe para mim, veja, ele fala que quando Cristo voltar, na sua segunda vinda, ele vai julgar aqueles que perseguiram a igreja e aqueles que permaneceram fiéis. E aí no versículo 8 diz assim, ele punirá os que não conhecem a Deus. Aqui eu preciso fazer uma recomendação, né? Eu preciso fazer uma orientação. Esses que não conhecem a Deus aqui, vamos abrir um parênteses, não são aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Não são. Com esses Deus há de tratar. Não é porque a gente diz assim, ele punirá os que não conhecem a Deus. Você pode pensar, mas que culpa tem alguém que nunca ouviu falar de Deus? Não é desse grupo que Paulo está falando. Os que não conhecem a Deus aqui, são aqueles que ouviram falar da palavra, tiveram acesso à palavra, seus corações foram convencidos, convertidos, mas deliberadamente, por vontade própria, decidiram virar as costas para Deus. Viveram como se Deus não existisse. É como Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, são aqueles que suprimem a verdade de Deus, ou seja, eles sabem a verdade, mas não quero ver não. Deixa para outro momento, depois eu penso sobre isso. Eu sei da verdade, mas eu não quero ver, ou seja, é o cego que não quer ver. Né? Eu ia dizer assim, o pior cego é aquele que não quer ver. Acho que foi isso que eu quis dizer, né? É esse, é o cego que não quer ver. O pior é ele, porque ele está vendo, mas não quer ver. E aí, olha o que diz o versículo 8, ele punirá os que não conhecem a Deus
e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Versículo 10: isso acontecerá no dia em que ele vier, para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Sabe, irmãos, ele foi como um cordeiro, mas ele virá como um leão. E quando ele vier, ele não deixará impune. Nada passará desapercebido aos seus olhos. Temos que crer, irmãos, que o justo juiz vai julgar as nações. Ai daqueles que se afastaram, que preferiram validar suas verdades, que suprimiram a verdade de Deus. Sabe, porque o julgamento dos ímpios é a destruição eterna. Sabe, é o banimento para sempre da face do Senhor. E isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Você crê nisso? Diz amém. Porém os santos, a igreja do Senhor, a igreja perseverante, aleluia. Quem é a igreja aqui? Diz amém. Os santos são dignos e serão glorificados. Agora, misericórdia dos ímpios, porque o Senhor vai retirar deles a face. Sabe, a ausência da presença de Deus vai levar eles ao inferno, vai levar eles ao desespero. Sabe, irmãos, o mundo ainda não se destruiu porque Deus está conosco, porque Deus ainda se revela para nós, Deus ainda resplandece sua face sobre nós. Mas ai de nós se Deus retirar de nós a sua face, a sua presença, se Ele nos entregar a nós mesmos, irmãos. Isso seria um verdadeiro inferno e nos levaria à destruição. Mas eu louvo a Deus, porque nesse dia Ele vai encontrar uma igreja santa, Ele vai encontrar uma igreja que perseverou. Sabe, o juízo será um dia de glória para os salvos e de pavor para os ímpios. Entenda isso nessa noite. Amém? A igreja perseguida será recompensada na segunda vinda de Cristo. Os salvos que sofreram por causa do reino de Deus serão considerados dignos. Quando o Senhor Jesus se manifestar em glória em sua segunda vinda, em poder, o jugo do nosso sofrimento será despedaçado. Glória a Deus por isso. Tenha essa certeza, irmãos, que aquilo que você está sofrendo hoje vai ser despedaçado no dia da vinda de Cristo. Nossas lágrimas serão enxugadas, nossa dor será extinta e o luto jamais nos alcançará. Glória a Deus. Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a esperança do cristão. Ele está com os pés na terra, mas com a mente na eternidade. Nós temos uma esperança que o mundo não tem. Preste atenção nisso. Nós temos essa esperança que um dia toda dor cessará, todo luto findará, e nós estaremos juntos com Ele para todo sempre. Amém? Paulo então encerra orando por esses irmãos, encorajando esses irmãos, versículo 11 e 12. Ele diz: conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Quero concluir dizendo 3 coisas. A primeira, a verdade de que nossa glória é Cristo. Quero concluir dizendo 3 verdades. A primeira, que nossa glória é Cristo e que a glória de Cristo somos nós. Essa é a primeira verdade que eu extraio desse texto.
Nossa glória é Cristo e que a glória de Cristo somos nós. Quem pode dizer amém? A segunda lição: a glória de Cristo está naqueles que por Ele aprenderam a sofrer, a conquistar e brilhar como a luz nas trevas, a irradiar bondade e amor. A glória de Cristo está nesses, naqueles que aprenderam a sofrer por Ele, naqueles que aprenderam a ser perseverantes e a irradiar bondade e amor no meio da provação. A terceira lição é: a glória de um mestre está nos discípulos que forma, a dos pais nos filhos que gera e ensina a viver. E a nós cabe o tremendo privilégio e a gloriosa responsabilidade de Cristo ser glorificado em nós e nós nele. Eu vou repetir, achei até bonito, até poético isso aqui. A glória de um mestre está nos discípulos que forma, a dos pais nos filhos que gera e ensina a viver, e a nós cabe o tremendo privilégio e a gloriosa responsabilidade de Cristo ser glorificado em nós e nós nele. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, irmãos.